Sejam todos muito bem-vindos nesta noite. Que bom que você veio. Que bom que você atendeu o chamado, não nosso, mas do Senhor Jesus, para que nesta noite possamos juntos como igreja, como a noiva adornada e preparada, louvarmos juntos ao Senhor, ao nosso eterno Deus. Amém? Eu quero ler um texto que está em Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 27, eu gostaria que você achasse aí na tua Bíblia. Diz assim o texto, a partir do versículo 28. Será que você não sabe ou nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Que tipo de cristão nós somos? Os que se cansam, ficam exaustos e desistem? Ou somos daqueles que renovam as suas forças no Senhor, esperando nele, voando como águia, correndo sem ficar exausto, andando e não se cansando? Qual é o tipo? Você precisa decidir. Sou do cristão que não retrocede, que não olha para trás, ou sou o cristão que fica pelo caminho? Eu decido esperar no Senhor. Eu decido me fortalecer no Senhor e na força do seu poder, como diz na palavra. Amém? Que esta seja a tua esperança. Te coloque de pé nesta noite. Vamos convidar o Senhor para receber o nosso culto nesta noite. Ele já está aqui. Amém? Ele está em mim, está em você. O Espírito Santo se move entre nós. E graças a Deus pela vida de cada um de vocês que servem a Deus de coração. Queremos nos encher mais da sua presença. Grande Deus, eterno Deus, servimos ao Senhor com alegria. Agradecemos pela oportunidade que temos de juntos, como igreja amada do Senhor, louvar o teu nome, adorar e engrandecer aquele que era, que é e que há de vir, o Senhor Jesus. O reino do Senhor está dentro de nós. O teu Espírito Santo se move entre nós. Tu és aquele que renova as nossas forças. Por isso não nos cansamos de te servir, não cansamos de louvar ao Senhor. Mas nós vamos em direção às alturas, assim como as águias voam alto. Voamos em direção ao Senhor. Tu que és a nossa esperança. Tu que és aquele de quem nós aguardamos salvação, Senhor, com tão profundo desejo, Senhor. E cantamos e louvamos e oramos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Que a tua igreja, esta noiva adornada e preparada para esse grande dia, esteja, Senhor, com as suas lâmpadas acesas, esperando o noivo, vigilantes, porque breve o Senhor virá. Prepara-nos, Pai, para esse grande encontro. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração nesta noite. Queremos cantar e adorar ao Senhor, em nome de Jesus. Cante conosco, louve ao Senhor, entregue a tua oferta de gratidão ao Senhor, com o coração contrito e quebrantado, porque o Senhor não desprezará. Gente, me fortaleço se espero no Senhor, eu espero no Senhor quando espero no Senhor. Me fortaleço se espero no Senhor quando espero no Senhor, eu espero. Ó Deus, teu reino é eterno, em ti nós vamos esperar. Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. És poderoso, és incansável. Do fraco és o defensor, restaura seu vigor, nos faz voar, viver como águia.
fortaleço-se, espero no Senhor. Quando espero no Senhor, eu espero no Senhor. Me fortaleço-se, espero no Senhor, eu espero no Senhor. Quando espero, ó Deus, teu reino é eterno, em ti nós vamos esperar. Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. És poderoso, és incansável. Do fraco és o defensor, restaura seu vigor, nos faz voar, viver como águias. Sim, me fortaleço-se, espero no Senhor. Quando espero no Senhor, eu espero no Senhor. Me fortaleço-se, espero no Senhor. Quando espero no Senhor, eu espero. Vamos, igreja! Ó Deus, teu reino é eterno, em ti nós vamos esperar. Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. És poderoso, és incansável. Do fraco és o defensor, restaura seu vigor, nos faz voar, viver como águias. Tu és o grande eterno Deus, o grande eterno Deus. És poderoso, és incansável. Do fraco és o defensor, restaura seu vigor, nos faz voar, viver como águias. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor. Confie sempre nesse Deus, nesse eterno, amoroso Deus, que luta as nossas guerras. Ele não nos desampara, não nos deixa só. Bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor e andam nos seus caminhos. Que possamos descansar à sombra do Altíssimo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
tua mão, que a tua vida esteja nas mãos do Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Sim, eu me prostro, Deus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sim. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Feche teus olhos. Temos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Canta. Vamos em teu infinito declara. Só tu és o Deus declara, irmão, eterno sobre toda a terra e céu. Declara, Ele quer ouvir de você. Queremos o teu nome engrandecer. agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus, queremos o teu nome engrandecer
agradecer o nome do Senhor nesta noite, meu querido. Ele está aqui neste lugar. Nossas vidas, Abra o coração. nos em teu infinito Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, e céu. Oh, e céu. deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, E não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho
és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Cante conosco assim. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja Exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que acabe o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Obrigado, Senhor, pela tua cruz. Obrigado por nos libertar, Senhor, dos nossos pecados, por nos fazer nova criaturas. Obrigado, Senhor, por nos abençoar com uma nova vida em Cristo. Somos um em Ti, Senhor, e nesta noite queremos celebrar como família, Senhor. Queremos ser curados, lavados pelo Teu sangue. Queremos nos parecer mais com o Senhor Jesus. Cura as nossas feridas, sara-nos, Pai. Dá-nos um coração igual ao Teu, Senhor. Abra a tua Bíblia nessa noite. Eu quero dar prosseguimento à nossa mensagem acerca da família. Deus tem de algum tempo me incomodado sobre isso, né? Nós temos o culto da família e vínhamos trabalhando talvez pouco esse tema ainda. Na minha cabeça, Deus tinha me dado uma estratégia de nós irmos formando base. Como nós somos uma igreja jovem, ainda muitos novos convertidos, a gente foi formando uma base para entendermos a palavra de Deus, para entendermos quem nós somos em Deus, a forma de nós orarmos, a forma de nós pedirmos, a forma de nós termos comunhão uns com os outros. Deus foi trabalhando essa parte e eu creio que chegou o momento de nós começarmos a trabalhar as nossas famílias. Então nós temos orado a Deus e pedido que Ele nos dê palavra, nos dê a direção para esse tema que é difícil de falar, né? Não existe família perfeita, existe família, né? Onde a gente tem homem, mulher, filhos, né? Cabeças diferentes, às vezes culturas diferentes, conflitantes. Às vezes nós vemos de casamentos anteriores, às vezes mágoas, enfim, uma série de questões que às vezes tumultuam o ambiente da família. E eu penso que a família tem que ser o nosso refúgio, né? Interessante que lá no início, quando Deus mandou o dilúvio, ele estava muito furioso com a situação que a humanidade se encontrava, com o caos que ela se encontrava, né? Tal era a desobediência, a maldade da humanidade. Deus resolveu destruir a terra. Mas Ele olhou para a terra e viu uma família, a família de Noé. E Deus resolveu poupá-los. Vejam a bênção. Uma família aos pés do Senhor é uma família que é poupada, que é livrada do mal, inclusive da ira de Deus. Então, se as nossas famílias estiverem nas mãos de Deus, eu creio que nós seremos felizes, né? Porque nós buscamos felicidades às vezes no ter, no fazer, no conquistar, enfim. Mas a verdadeira felicidade vem de Deus, numa família aos pés de Jesus. Amém? Nós vamos, ao final dessa mensagem, concluir isso, que
O nosso padrão de família vem do Senhor Jesus e do seu relacionamento com a sua igreja. O nosso lar deve ser um lugar agradável, deve ser uma extensão do céu. Você acredita nisso? Eu vejo meu lar assim, tem que ser um pedacinho do céu. Tem que ser aquele lugar de refúgio, de descanso, aquele lugar onde você chega em casa estressado, o dia ruim, às vezes não rendeu, não foi bom, teve problema no trabalho, na escola, e você vem e ali você tem um porto seguro, tem um lugar para descansar, para ser acolhido de volta, para ser abraçado, para ser amado. Esse tem que ser o lugar. Eu creio que nossa família Deus nos deu para nos treinar para o tempo que nós vamos passar lá na glória, lá no céu, numa eternidade onde lá todos seremos família, todos seremos irmãos. E Deus tem usado esse tempo em família para nos treinar. Eu creio nisso, onde nós precisamos viver esse pedacinho do céu, como eu gosto de pensar. E isso é possível quando Deus nos trabalha dentro do nosso ambiente familiar. O lar deve ser um lugar de amor, de paz, de harmonia, de felicidade. É um refúgio, como eu falei, assim como foi para Noé. Vamos orar? Eu quero que você ore pela tua casa, pela tua família. Peça para Deus falar com você nesta noite, para revelar a vontade dEle para você. Não estou aqui falando para alguém, não estou aqui falando de mim mesmo, mas eu peço a Deus nesta noite que a minha boca seja usada por Ele. A palavra é dEle, o reino é dEle, as famílias são dEle. Eu sou apenas teu instrumento, Deus, para que a tua igreja ouça a tua palavra. Que ela venha alcançar terra boa, Senhor, que ela venha trazer cura, que ela venha trazer esperança para aqueles corações feridos, para aquelas famílias feridas, Senhor. Venha restaurar a tua igreja, Senhor. Cremos que a família é a base, Senhor, da tua igreja também. Por isso o Senhor dedicou tempo, dedicou, Senhor, ensinamentos, a tua palavra nos ensina a sermos família, a semelhança da família que Deus instituiu. Uma família onde homem e mulher estão na presença do Pai, aonde homem e mulher criam seus filhos para a glória do Senhor, aonde temos filhos obedientes, homem e mulher que se amam e se respeitam. Que o Senhor possa despertar em nós, Senhor, no nosso coração, nos nossos relacionamentos familiares, laços que não podem ser rompidos, porque são fortalecidos pelo Senhor. Abençoa-nos, Pai, abençoa as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém? Você crê que as famílias da igreja precisam ser restauradas? Você crê nisso? Eu creio. Às vezes, nós pensamos que não é possível. Mas é muito difícil. Mas eu digo para você, há esperança. Sabemos que nem sempre as coisas vão como nós gostaríamos, isso é fato. As coisas saem do controle, as contas saem do controle. Às vezes a renda cai, perde o emprego. São muitas situações que se levantam no ambiente familiar, que dificultam às vezes os relacionamentos. Os filhos crescem, às vezes se desviam, vão por caminhos que não deveriam. É difícil. Tem situações que saem do controle. Quando compramos um bem que dá problema, você compra um instrumento musical, deu problema, ou você não sabe como operá-lo, qual é a ação nossa? Vai lá no manual, consulta, olha o manual. Não deu para resolver, o que nós fazemos? Acionamos o fabricante, mandamos para garantia. E eu pergunto para você, por que tão facilmente nós desistimos das nossas famílias? A realidade de hoje, os relacionamentos são descartáveis, não vemos isso? Troca um, pega outro, namora com um, namora com outro, namora com outro, casa com um, casa com outro, separa. Se você pedir um conselho para qualquer pessoa aí fora, que não tem os princípios da palavra de Deus, ela vai dizer, não, mas se o casamento não está bom, separa, vai embora, cada um para o seu lado, segue a vida. Essa é o pensamento, é descartável. Filhos hoje são tratados como descartáveis. Está chorando, vai lá, espanca, mata espancado, como a gente tem visto barbaridades acontecendo. Filhos descartáveis. Não pode. Devemos ir atrás do nosso manual, a palavra de Deus. Quem crê que aqui está contida as verdades de Deus para as nossas vidas? Eu creio.
É como eu gosto de dizer, né? Se você quer saber como trabalhar, está aqui. Se você quer saber como planejar o teu futuro, está aqui. A palavra de Deus é um manual, né? Traz instruções, ela é o fundamento de muitas coisas da sociedade, inclusive da sociedade moderna. Quem já estudou direito sabe que muito do direito vem da lei judaica, vem dos princípios cristãos, né? Por isso a nossa cultura judaico-cristã é tão afrontada, os nossos princípios, os nossos valores são tão afrontados. Precisamos ir buscar conhecimento, entendimento no manual de Deus, na sua palavra. E claro, Senhor, não entendi, vai direto no fabricante, foi ele que inventou a família. Nós vimos isso no domingo passado. O Senhor, lá em Gênesis, né, no capítulo 2, 24, instituiu a família. Ele disse, homem e mulher, os dois uma só carne, né, abençoou o homem, sede fecundos, enchei a terra. Deus constitui a família. Então, precisamos ir ao fabricante, né, aquele que entende muito bem dessa instituição tão preciosa que ele mesmo criou. Precisamos recorrer ao Criador, ao próprio Deus. A carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 5, eu vou ler alguns versículos, você pode ficar com a tua Bíblia aberta, ir examinando e conferindo. Ela nos orienta de como devemos proceder nesse relacionamento familiar. E vou dizer para vocês, mas eu sou solteiro. Talvez hoje você não precise de alguns desses princípios, mas você vai precisar depois, então preste atenção. Mas eu ainda sou filho. Tem princípios que você precisa observar. Então, todos nós precisamos entender. O princípio de Paulo, nesse capítulo 5, ele começa dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados. Eu fiquei pensando, por que não imitadores de Cristo, mas imitadores de Deus? Porque Paulo vai começar a ensinar sobre os relacionamentos dentro da família. E quem instituiu a família foi o próprio Deus. Então, nós precisamos imitá-lo. Como filhos amados, olhar para o Pai e pegar Ele como espelho. E assim nós devemos nos comportar dentro dos nossos lares. Paulo diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Significa que nós devemos viver em amor, assim como Cristo nos amou e se entregou por nós, devemos fazer o mesmo. Assim como Deus institui a família, devemos olhar para esse modelo. Viver em amor e entregar-se a si mesmo é uma oferta agradável a Deus. Paulo começa dizendo, a família, lá no versículo 1 e 2, a família ela é fortalecida quando nós vivemos em amor, em submissão dentro da nossa casa. Por isso, nesta noite, eu coloquei como título da nossa mensagem, sujeição, a estabilidade da família. Porque a sujeição, ela remete ao amor. Ninguém se submete a outra pessoa, nós não nos submetemos a Cristo se nós não o amar. É sim ou não? Se nós não amamos a Cristo, não há como se submeter a Ele. Por isso que muitas pessoas não amam de verdade e não se submetem a Cristo, porque não descobriram esse amor ainda. Podemos olhar para o exemplo de Pedro, quando Jesus voltou, ressurreto, ele chega para Pedro e pergunta, Pedro, você me ama? E ele faz isso por 3 vezes. Você quer ver alguém irritado? Faça 3 vezes a mesma pergunta. Experimente fazer um teste. Você vai ver que a pessoa não quer responder 3 vezes a mesma coisa. Pedro se entristeceu porque ele sabia que Jesus conhecia o coração dele. Mas Jesus precisou dizer para ele, Pedro, se você me ama, você precisa me amar mesmo. Não apenas gostar de mim. Então, dentro dos nossos lares, os nossos relacionamentos, eles são fortalecidos pelo amor. Ele é o vínculo da perfeição, como diz a palavra do Senhor. Devemos ser imitadores, devemos nos amar uns aos outros, devemos nos entregar uns pelos outros, conforme os versículos 1 e 2. No versículo 5 e 6 do mesmo capítulo, Paulo nos relaciona uma série de pecados que são talvez os grandes males dentro dos relacionamentos. O que diz lá nesses versículos? Vou ler lá na tela com vocês. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral. Pergunto para vocês, imoralidade derruba um relacionamento ou não? Impureza, sim ou não? Avareza, amor demais ao dinheiro, aquela gana de conquistar, de ganhar e não olhar
para aqueles que estão juntos no relacionamento. Né? O idólatra, né? Que é o amor ao dinheiro, né? É a mesma coisa que a idolatria. Não tem herança no reino de Deus e destrói o ambiente da família. Versículo 6, o próximo versículo, Jéssica. Ninguém os engane com palavras tolas. Né? Não há também uma dificuldade grande nos relacionamentos, como eu falei no domingo passado, quando nós quebramos o ciclo da confiança, significa que as nossas palavras já não são mais verdadeiras. Quando nós falamos por falar, quando nós deixamos sair da nossa boca palavras que ferem os nossos relacionamentos familiares, isso destrói um relacionamento, sim ou não? Né? E a Bíblia diz ali naquele versículo 6, que é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, como diz na minha versão. Por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem em desobediência. Você já pensou nisso? Às vezes a gente se pergunta, mas Deus é injusto, por que Deus deixa acontecer essas coisas? As coisas ruins que nós vemos, guerras e tudo mais. Se você voltar um pouquinho e ler esse versículo, você vai ver que muitos desses lugares, muito da humanidade está recheado desses pecados, dessas imoralidades. Né? Deus se agrada de corações que amam, de corações que se submetem, de corações que se entregam e que preservam os seus relacionamentos. O versículo 7 diz que nós não deveríamos participar dessas coisas, pois somos luz e não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre o santo e o profano. Como luz, nós devemos viver em toda bondade, justiça e verdade. Paulo resume nessas 3 palavras a vida de um cristão. Se você usar de bondade dentro do teu lar, se você for justo, se você falar a verdade, dificilmente você vai ter problema dentro do seu lar. Porque você está vivendo a vontade de Deus dentro do seu lar. Devemos viver com toda bondade e justiça, discernindo o que é agradável ao Senhor. Versículo 8, acho que diz, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Versículo 10. Né? Às vezes a gente se pergunta, por que quando a gente vira crente, a gente deixa de fazer algumas coisas? A Bíblia não diz que é proibido fumar. Por que eu fumo? Porque a gente começa a discernir o que é agradável ao Senhor. E quando nós entendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a gente começa a largar coisas que não fazem bem para o nosso corpo. O Espírito Santo nos leva a interpretar essas coisas, mesmo que aqui na frente eu não diga para você, fumar é pecado, beber é pecado, né? Prostituição é pecado, embora a Bíblia algumas coisas ela vai apontar, como nós vemos nos versículos 5 e 6. Mas a verdade é que o Espírito Santo, quando nós somos obedientes à voz de Deus, nos levam a discernir aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada. E aí, como bons servos do Senhor, nós começamos a separar. Aquilo que serve, nós continuamos a praticar. E aquilo que não serve, nós abandonamos. Porque aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Isso é o que nós cristãos entendemos. Que quando nós deixamos o nosso pecado, nós alcançamos a misericórdia do Senhor. A partir do versículo 21, o apóstolo Paulo aprofunda como devem ser os nossos relacionamentos. E aqui eu começo a falar mais especificamente desses relacionamentos de pais e filhos, de esposo e esposa, os cônjuges. Paulo, a partir desse versículo, então, ele começa a trabalhar esses conceitos de família, né, abrindo as relações por todos os agentes que compõem a família. E a palavra utilizada, a palavra-chave utilizada é sujeição. Ele começa dizendo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O temor, ele é muito diferente do medo. Eu dei o exemplo para os jovens, ou foi na quarta, agora não lembro, que as minhas filhas, eu não quero que elas me obedeçam por medo. Eu não quero que elas me obedeçam porque elas sabem que o pai é muito rude, é muito duro. Não. Eu quero que as minhas filhas me obedeçam porque elas me amam, porque elas temem o pai, ou seja, elas respeitam ao extremo de não fazer aquilo que elas sabem que vai ferir os seus pais. Assim é a sujeição em amor e por temor a Deus. A gente não faz por medo, mas porque a gente ama e porque a gente respeita. Sujeição
O que é a sujeição, então? É uma característica daquele que aceita a dominação sem reagir. Né? Tem muito a ver com humildade, né? Sem se rebelar. Significa obediência voluntária. Significa dependência. Significa submissão. Esse versículo 21 é interessante, que ele é o primeiro versículo que fala sobre sujeição, sem falar em mulher, sem falar em homem, sem falar em filhos. É um geral. Todos nós, homem e mulher, filhos e pais, precisam estar sujeitos uns aos outros. E eu gosto muito desse termo submissão, né? Substituindo essa palavra sujeição por submissão, que é um sinônimo. Né? E essa palavra submissão, ela explica essa relação, porque essa palavra ela dá a ideia de que todos estão debaixo, que é sub, de uma mesma missão. Todos estamos debaixo de um mesmo propósito como família, sim ou não? Nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Os filhos, né, estão sendo guiados para os pais, sendo preparados para que eles tenham a vida deles. Os pais estão fazendo esse papel de preparar. Está todo mundo caminhando para o mesmo lugar. Então estão todos debaixo da mesma missão. Homem, mulher, pais e filhos. Né? Nós todos devemos zelar pela família, pela felicidade dela, pela harmonia do lar, pelo bem-estar da nossa casa. Assim como é incondicional o amor de Cristo para a igreja, pela igreja, assim deve ser o amor em família. Nós não devemos pôr condições nos nossos relacionamentos. Jesus não foi lá na cruz e escolheu, não, eu vou morrer pelo Elias, não, o Renato, a Renata não, a Rodrigo também não, o Matias, não, Jesus vem e morre por todos, ele não escolhe. Às vezes nós temos pais rudes, ou às vezes até pais que nos maltrataram, e a gente, nós rompe relacionamentos com irmãos, né, porque não quer se submeter, não quer estar debaixo dessa mesma missão, não quer amar de forma incondicional a ponto de perdoar. Todos estamos debaixo da mesma missão. No versículo 22 e 24, Paulo orienta as mulheres, e aqui eu quero começar a falar um pouquinho para as mulheres. Paulo diz de novo para as mulheres, olha mulheres, vocês devem ser sujeitas aos seus maridos, na mesma medida que devem ser ao senhorio de Cristo. E em tudo, pois assim como Cristo é o cabeça da igreja, o cabeça da mulher é quem? O marido. Falar isso nesse mundo moderno, atual, soa como machismo, né? Impressionante, vocês percebem como o mundo lá fora, o diabo tem usado armas para destruir aquele modelo que Deus criou? Pensem na explicação que eu dei sobre submissão. Não significa que a mulher ela é subjugada pelo marido. Vocês vão ver que não é essa instrução que a palavra está dizendo para o homem. Olha, oprimam a mulher, pise na cabeça dela e ela tem que ficar submissa. Não é isso que a palavra está dizendo. O marido é o cabeça da mulher porque Cristo é o cabeça da igreja. Deus deu uma hierarquia, uma forma de pensamento que vem lá do céu. A mulher deve se submeter. A mulher deve acompanhar o pensamento do seu cabeça, assim como a igreja faz isso em relação a Cristo, que é o Salvador. De forma nenhuma essa sujeição diminui a figura da mulher, nem a coloca em situação de desprezo. Pensem nisso, mulheres, não tem nada a ver com isso. O que essas ideologias aí fora falam, né, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem a ver com rebeldia contra a palavra de Deus, porque vai totalmente contra os princípios que nós estamos vendo. Então a mulher, ela não deve se sentir diminuída, ela não deve ser colocada em situação de desprezo e nem se sentir nessa condição. A Bíblia, ela precisa ser entendida como um todo e ela é clara quanto ao papel da mulher desde a instituição da família pelo próprio Deus. Tal a sua importância que a sua relação é comparada à relação da igreja com Cristo. Pergunto para vocês, Cristo subjuga a sua igreja? Não. O que Cristo fez para a igreja? Amou e se entregou por ela. Igreja, corpo de Cristo, pela qual Deus primeiro deu o seu Filho, Jesus, e o seu Filho Jesus deu a sua vida.
Vejam o quanto a mulher deve ser amada, homens. Submissa, debaixo da mesma missão, amada, protegida, suprida em tudo. As mulheres devem tratar os seus maridos com todo respeito. Se vocês prestarem atenção no texto, são duas as palavras. Não fala em obediência, não diz que a mulher tem que ser obediente ao marido. Fala em submissão e respeito. E em muitos casamentos, a gente tem visto mulheres que não respeitam seus maridos. Geram conflito dentro do lar. Tem um provérbio, eu não anotei isso aqui, que diz que a mulher rixosa é como uma goteira que fica pingando, 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 até que você percebe e não suporta. Já viveram essa situação, não? A mulher precisa ser sábia. As mulheres devem tratar seus maridos com respeito e não devem fazê-lo com desprezo, mas por submissão. Provérbios 31 retrata muito bem as virtudes da mulher virtuosa. Já leram as mulheres? Já leram? Provérbios 31? O que diz lá no Provérbios 31? Eu vou só destacar algumas coisas, tá? Ali fala das virtudes de uma mulher e o papel de uma esposa e mãe exemplar. Projeta para mim versículos 10 a 12. Esses 3 versículos eu quero ler. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Incrível, né? O valor de uma mulher virtuosa. O papel de uma esposa, uma exemplar, e o quanto ela se empenha para auxiliar o bom andamento do seu lar, na provisão e no cuidado da família. Diz o versículo 28 e 29 que ela é elogiada pelos filhos e pelo marido. Sabe o que é interessante, amados, nessa descrição dessa mulher virtuosa? Se as mulheres não prestarem atenção nisso, hoje elas vão descobrir essa verdade. Se vocês lerem o versículo 1 desse capítulo, vocês vão ver que não foi um homem que escreveu esse provérbio 31. Não foi Salomão que escreveu, ou outro sábio da época. Foi a mãe de Lemuel, um dos reis de Israel. A sua própria mãe deu conselhos ao seu filho para que ele procurasse essa mulher. Uma mulher que vivia os princípios, experimentou esses princípios e pôde ser elogiada pelos seus filhos e pelo seu marido. Provavelmente ela se descreveu como mulher. Esse é o valor de uma mulher virtuosa. A mãe dele aconselha: não busque uma esposa pelo que é exterior, pela beleza exterior. Porque isso se vocês lerem lá no finalzinho do capítulo, vai dizer que vã é a formosura, né? E ela diz que é a essência que nós devemos buscar, porque o verdadeiro valor da mulher não está do lado de fora, está do lado de dentro. Versículo 30. Em outra passagem, Provérbios 14, 1, diz que a mulher sábia, o que ela faz com a sua casa? Edifica, constrói a sua casa. Mas a tola, o que ela faz? Derruba com suas próprias mãos. Essa é a insensata, a tola. Aqui não ouve a voz de Deus. A mulher sábia edifica. O que eu quero dizer para vocês, mulheres, nesta noite, a sabedoria vem de Deus. E a Bíblia diz que Ele dá a todos, liberalmente. Se você precisa hoje ter sabedoria para cuidar da tua casa, peça a Deus, busque a Deus por você e pelo entendimento daquilo que você precisa desenvolver para ser uma mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela coopera, ela ajuda, ela educa, né? Ela aponta, né? Diz lá nesse provérbio 31 que a mulher sábia, ela não deixa a família passar frio, ela constrói o agasalho com as próprias mãos.
né? E eu vejo a minha esposa, minha cunhada estava aí nesse final de semana e as duas tricotando, enquanto eu preparava a mensagem, estão lá preparando o Davizinho, que agasalho, não quer que passe frio. Mulher virtuosa, mulher com qualidades que superam a habilidade do homem em muitas coisas. Essa é a mulher, deve ser honrada e amada como Cristo ama a sua igreja. É um padrão elevado, não é? Mas atingível, porque a palavra de Deus nos dá um fardo que nós podemos carregar. Amém, mulheres? Homens, ficaram felizes aí com a instrução para as mulheres? Pensem no papel de vocês, homens. Diz que nós devemos amar as nossas esposas como nós amamos a nós mesmos, né? Ou seja, não nos odiamos a nós mesmos, mas antes nós nos preservamos, nos cuidamos, nos alimentamos. Maridos, vocês não têm tarefa fácil, vocês devem amar as esposas de vocês e o padrão continua sendo Cristo. Assim como Cristo amou ou ama a sua igreja, assim também os maridos devem amar as suas esposas e se entregar por suas esposas. Vejam quão difícil é, mas esse é o nosso papel. Essa é a nossa parte dentro do nosso relacionamento. Amar as nossas esposas incondicionalmente, como Cristo amou e se entregou. É um padrão muito mais elevado do que vemos hoje, onde os relacionamentos são descartáveis, são voláteis, como eu falei antes. Não é? O homem não quer, vou até onde eu aguentar, depois eu pulo fora e vejo o que eu faço. Não, o marido deve ser aquele que vai até o final, que não abre mão da sua aliança. Na primeira dificuldade, muitos desses relacionamentos de hoje separa, troca por outra, abandona. Pensem se Cristo tivesse desistido da sua missão. Você já pensou nisso? Se Cristo não tivesse consumado todas as coisas lá na cruz. Eu fico pensando quando o diabo levou Jesus lá para o deserto, que Jesus foi tentado. A primeira coisa, Jesus estava com fome. E o diabo disse, transforma essas pedras em pães. Se Jesus tivesse aceitado aquela oferta. Ou, se a gente for além na tentação, quando o diabo levou Jesus lá no pináculo do templo, a ponta mais alta ou a parte mais alta do templo, e ele mostrou os reinos e disse para Jesus, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Se Jesus tivesse aceito, visto aquela beleza daqueles reinos, e tivesse se deixado seduzir por isso, não estaríamos aqui. O que teria sido de nós se Cristo tivesse desistido da sua missão? Pergunto a vocês, maridos, desistam da missão de vocês e com certeza não se cumprirá a missão que Deus colocou na vida de vocês. Precisa ir até o final, precisa permanecer, Apesar das dificuldades, precisamos permanecer. Apesar das ofertas que o diabo nos coloca em nossas vidas, precisamos permanecer. Os maridos devem amar as suas esposas como a si mesmos. 1 Pedro 3,7 vai dizer que o homem deve ser sábio no convívio com a mulher. Olha a sabedoria de novo. Devendo tratá-la com honra. Vocês já viram, quem aqui já foi militar dos homens aí? Lembram quando alguém era condecorado? Se fazia toda uma formatura, uma festa, vinham os generais, as pessoas importantes da corporação, e aí você ia lá na frente, batia a continência, recebia a tua congratulação, se fosse um brevê, uma boina, você é honrado na frente de todos. Pense na tua esposa. A minha esposa no passado me cobrava muito, que eu às vezes não media as minhas palavras e ela se sentia ofendida na frente dos outros. Eu me esforcei muito para corrigir isso, porque ela tinha razão. Não cuidava, às vezes, na minha, talvez, falta de discernimento, eu acabava falando algumas coisas que para ela não faziam bem. Nós precisamos ser sábios no convívio. A mulher, ela é a parte mais frágil, como está lá no versículo.
Não é que a mulher ela não pode fazer as coisas, mas ela é a parte mais frágil. Embora, como eu disse no último domingo, ela é muito forte. Mas ela tem sentimentos diferentes do homem. Ela percebe as coisas diferente do homem. Ela precisa ser atendida nas suas necessidades. Elas precisam ser ouvidas. Homens, as mulheres precisam gastar 10.000 palavras por dia. Haja ouvido. É ou não é, mulheres? Às vezes eu chego moído em casa e a Karen começa. Mas aí eu vou dar dica para vocês, tá? Entendi. Né? Tá ótimo para elas, tá? Dê atenção para tua esposa. Ela é a parte mais frágil. Ela precisa ser cultivada, acariciada, amada, né? Nós precisamos tratá-la como coerdeira da mesma graça. Ela está no mesmo nível na graça. Deus não faz distinção entre homem e mulher na graça. Todos somos iguais. Cristo veio para homem e para mulher. Veio para salvar ambos. Então ela é coerdeira, ela está no mesmo padrão do homem na salvação de Cristo na humanidade. Proceder dessa forma, amados homens, faz com que você não impeça as tuas orações. Sabe que quando eu li isso no passado, muitos anos atrás, era uma época que a Karen e eu, nós tínhamos muito problema de relacionamento. Assim, nós brigávamos bastante, isso muitos anos atrás. E o dia que eu li esse versículo assim, deu um choque. Porque eu pensei, faz muito tempo que Deus não ouve as minhas orações. Porque o meu relacionamento com aquela que eu deveria estar cuidando e zelando não estava bom. E é papel do homem cuidar da parte mais frágil. Né? Então, cuidem disso. Às vezes você está orando e as tuas orações não estão sendo respondidas. Dá uma olhada se no teu relacionamento com a tua esposa não há algo a ser consertado. Deus está chamando a tua atenção. Tem coisa que não está indo bem. Você precisa consertar para que as tuas orações não sejam interrompidas diante de Deus. Quanto aos filhos, vamos falar com os filhos. A instrução da palavra de Deus é que vocês obedeçam aos seus pais em tudo. Devem honrá-los. São as duas palavras que Paulo trata em Efésios. Obediência e honra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Né? Qual é a promessa? Para que você viva longos anos sobre a terra. Minhas filhas sabem de cor isso, desde pequeno. O que os pais esperam de um filho é que os filhos sejam obedientes, que eles honrem aos seus pais. Para eles é muito difícil entender que nós já vivemos aquelas coisas, que nós já passamos, que nós já fomos instruídos e que nós sabemos o melhor caminho. Numa quarta de oração aqui eu dei o exemplo, né, de um filho pequeno que desobedece à mãe. E eu dei o exemplo de a mãe diz: olha, não sobe lá na árvore que você vai cair. Aí o filho vai escondido, porque ele está louco para subir naquela árvore, né? Aí ele vai lá, cai, quebra um braço, e ele vem na mãe, qual é a resposta que a mãe dá? Eu avisei. Né? Assim é Deus conosco, através da sua palavra e de seus mandamentos. Mas os pais sabem o que é melhor para os seus filhos. Por isso, os filhos devem ouvir a instrução do pai e não desprezar o ensino da sua mãe, pois isto irá aperfeiçoar o seu caráter. Provérbios capítulo 1, versículos 8 e 9. Como colar ao pescoço, como um turbante sobre a sua cabeça, trazendo para a nossa realidade hoje, aperfeiçoa o caráter de vocês. Jesus disse, lemos no domingo passado, qual é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Nenhum. Por mais desnaturado que seja esse pai, com certeza ele dará aquilo que o filho pediu. Assim os filhos precisam entender que os seus pais desejam o melhor para vocês, que os pais já viveram aquelas coisas, que tudo que os pais querem dos filhos é que o caráter seja aperfeiçoado, para que eles se pareçam mais com aquilo que Deus coloca na palavra. Quanto aos pais,
A orientação é que os pais não irritem os filhos, mas criem-nos segundo a instrução do Senhor, segundo os conselhos da palavra de Deus. Uma vez eu falei aqui, eu acho que lá no outro templo ainda, sobre irritar os filhos, né? Às vezes nós damos um castigo em excesso, às vezes nós tiramos coisas ou nós compramos os nossos filhos, né? Nada disso faz bem para os nossos filhos. O que eles precisam aprender é a obediência e a honra aos seus pais. Eu me lembro que quando as meninas eram pequenas, a Gabi e a Dani, a gente ia no mercado, e na época era uma época bem difícil, os recursos eram curtos, e elas sempre perguntavam: ó pai, posso pegar? E eu lembro do primeiro dia que a Gabi começou a colocar tudo dentro do carrinho, né? E eu disse para ela: filha, hoje não dá. E aí nós guardamos, e aí eu disse para ela naquele dia: quando der, o pai leva, quando não dá, o pai não leva. E ela sempre perguntou. A Danizinha aprendeu a mesma coisa: pai, posso levar? Posso pegar? Né? E elas aprenderam, né, que precisavam, através de uma orientação, que elas precisavam perguntar, elas não precisavam negociar, elas não precisavam chorar para ganhar, mas elas precisavam perguntar: posso? Né? Elas, quando dava, eu dizia: hoje dá, hoje pode pegar, né, hoje pode levar. Os pais devem educar os seus filhos segundo os preceitos do Senhor. Veja o que diz Deuteronômio 6, versículo 7. Você ensinará aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Fala sobre a lei de Deus. Em todo o tempo que você tiver oportunidade, ensine os teus filhos. Eduque os teus filhos na palavra de Deus. Traga-os para a igreja. Não deixe em casa, né? Se você não trouxer hoje, eu garanto para você que amanhã você não vai conseguir trazer. Eles não vão querer vir. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ela for grande, não se desvia dele. Essa é a instrução para os pais, amados. Não irritem, mas criem os seus filhos na palavra do Senhor. Deus chamou vocês, pais, para ensinar aos filhos no caminho. Há uma promessa no final desse versículo, e ela nos diz que, se seguirmos essa orientação, nossos filhos ainda velhos não se desviarão do caminho aprendido na infância. Instruir os filhos no caminho do Senhor é um sinal de confiança. Salmo 127, versículo 3. Os pais devem ser um exemplo para os seus filhos como servos de Deus, na conduta, no lar, na vida social e no serviço na igreja de Cristo. Amém? Como você se comporta, quem você é, os seus filhos vão copiar você. Você precisa ser um exemplo para os seus filhos. Você precisa ter uma vida social no teu trabalho, no teu relacionamento com os vizinhos, com as pessoas. Você precisa ser um exemplo. No serviço na igreja. Pais que não querem se envolver vão ter filhos que não vão querer se envolver com a obra de Cristo. Ensine-os a ser servos desde pequenos. Os pais devem ser um exemplo para os filhos como servos de Deus. Por fim, amados, nós precisamos crer que Deus tem propósito para as nossas famílias. Você crê nisso? Foi Deus que instituiu. Deus tem planos, Deus tem propósito para a nossa família. Nunca desista dela. Nunca desista da tua família. Ore por eles, ame, seja você o exemplo. Sabe que a palavra de Deus diz que se a mulher tem um marido descrente, não deve se separar do seu marido descrente, mas antes deve ser um exemplo no seu comportamento, porque no seu comportamento o marido descrente é ganho para o Senhor, sabia disso? E o inverso também é verdadeiro. O marido que tem a mulher descrente, na sua conduta, na sua forma de ser, de se comportar, você pode ganhar o teu marido ou a tua esposa.
Eu sempre gosto de dizer, seja você a diferença. No casamento, amados, nos relacionamentos dentro da família, nós temos a facilidade de dizer que o outro está errado. Sim ou não? Sempre o outro. Eu não estou errado. Eu não falhei. Eu não errei. É o outro. E muitas vezes, como eu dei o exemplo também no último domingo, nós não olhamos o ponto de vista do outro. Nós não pensamos igual ao nosso cônjuge. A mulher tem uma forma de ver as coisas, o homem tem outra forma. O diálogo dentro da família é algo importante, muito importante. Nós precisamos crer no propósito de Deus para as nossas famílias. Se a sua família está em ruínas ou está caminhando para isso, pense que se você se voltar para Deus, para o seu manual, para o manual do sábio Criador, há esperança. Tem um texto em Jó, capítulo 14, versículos 7 e 9, quando Jó já estava em ruína, envolto em cinzas, coçando com um caco de vidro. Olha o que diz essa passagem. Para a árvore, pelo menos a esperança. Se é cortada, torna a brotar, e os seus renovos, seus ramos, eles vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e no seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com o cheiro de água ela brotará e dará ramos como se fosse uma muda plantada, uma planta nova. Se não for o Senhor o construtor da casa, versículo 127, 1 diz que será inútil trabalhar na construção. Então nós vemos que quando Deus está nesse negócio, quando Deus está nessa construção que é a nossa família, as coisas acontecem, há esperança. Então não desista, amados. A coisa que eu quero dizer para você, não desista da tua família. Não abra mão. Seja você a diferença lá dentro. Seja você a obediência que Deus espera para ganhar os teus. O perdão, amados, é fundamental dentro da família. A cura por meio do perdão reata relacionamentos. A verdade liberta dentro de um relacionamento familiar. Jamais quebre aquele princípio do círculo da confiança. Nós precisamos nos conhecer dentro do lar. E a verdade revela quem somos. Para os solteiros eu digo, não case com alguém sem conhecer essa pessoa dentro de casa, sem conversar com os pais, sem conhecer um pouquinho da história. Porque uma pessoa só é conhecida de verdade dentro da sua casa. É lá que ela se revela. Se você quer saber como eu sou, você precisa participar mais da minha vida dentro da minha casa. Minhas filhas, minha esposa sabem como eu sou. E nos nossos relacionamentos, amados, o perdão, o amor, o respeito tem que ser cultivado. A submissão de uns aos outros, não apenas da mulher para com o homem, deve ser cultivado. O padrão é Cristo, assim como ele ama a sua igreja, e assim como a igreja se submete ao senhorio de Cristo. Esse é o padrão. Você está disposto? Fique de pé, vamos orar. Se o Senhor não for o construtor da tua casa, se o Senhor não guardar a tua cidade, que é a tua família, não adianta vigiar. O ladrão vai vir, vai roubar, vai matar, vai destruir. Mas uma família aos pés da cruz está guardada por aquele que é o nosso Senhor. Amém? O Senhor, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ore pela tua casa agora. Feche teus olhos. Senhor Deus, oramos pelas nossas famílias. Oramos pelos nossos lares, Senhor. Oramos pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, pelos nossos pais. Senhor, o padrão é elevado, mas atingível. Porque assim como Cristo amou a igreja até o final e se entregou numa cruz, mesmo sem merecermos, mesmo pecadores, tu decidiu nos amar, Senhor.
Tu decidiu dar a vida por nós. Que essa verdade, Senhor, arda dentro de nós, nas nossas mentes, dentro dos nossos lares. Eu creio, Senhor, que se nós construirmos a nossa casa no Senhor, nesta rocha que é Cristo, jamais seremos abalados em nossas famílias. A tua igreja será uma igreja forte. Os lares serão lares fortes. As empresas onde nós trabalhamos serão fortes. A sociedade será forte. Porque estamos na rocha que é Cristo Senhor. Senhor, guarda os nossos filhos. Assim como Jó orava por eles, pedimos perdão pelos seus pecados. Pedimos que o Senhor restaure-os. Senhor, os nossos cônjuges. Se há algum relacionamento quebrado no meio da tua igreja, Senhor, nesta noite nós oramos, nós pedimos, nós clamamos, Senhor, restaura os nossos relacionamentos, nos fortaleça, Senhor, esperamos em Ti, e que assim, Senhor, como a águia sobe e voa a lugares altos, que as nossas famílias vão se espelhar, Senhor, nessa guerreira, que se renova, que se reinventa, que mora nas alturas, nos lugares altos, que criam seus filhotes nas alturas, protegidos dos predadores, e que no tempo certo os alçam, os lançam dos seus ninhos, para que estes voem por conta. Que nós, como pais, Senhor, possamos ser sábios na criação dos nossos filhos, que possamos criá-los na vontade do Senhor, que possamos criá-los, ó Pai, com a Tua palavra, atada ao seu pescoço, Senhor, pregada, ensinada, Senhor, dia e noite, que possamos viver a Tua paz nos nossos lares, Senhor. Se há relacionamentos quebrados, se há orações interrompidas aqui nesta noite, Senhor, que esta seja uma noite de cura, que esta seja uma noite de reatarmos, de fortalecermos os nossos relacionamentos, e que o perdão e o amor genuíno possa ser a nossa força para nos mover, Senhor, em direção da cura desses relacionamentos. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece. Amém? Deus abençoe, tome teu lugar. Que Deus possa revelar a você tudo que nós não falamos aqui, né? O assunto é extenso, mas eu creio que Deus tem falado nessa série, tem falado comigo. O marido deve participar das coisas do lar. A mulher deve cooperar para que as coisas andem bem dentro da sua casa. E os filhos, honrem aos seus pais, sejam obedientes, ouçam o que eles têm para lhes dizer. Quero chamar aqui o Renato e o Elias, nós vamos celebrar a nossa ceia nesta noite. 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 ao 26, é o texto base desta ordenança que o próprio Cristo, na noite em que foi traído, instituiu em memória dele. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. E o 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Este é o mandamento, a ordenança que o Senhor nos deu, de fazermos isso em memória dele, lembrando de sua morte, da sua entrega, desse amor incondicional que foi até o final. É interessante que Jesus fala em aliança. A família nasce numa aliança. Assim como a família carnal, a família espiritual também nasce numa aliança. Essa aliança que Deus
fez conosco naquela cruz, selando com o próprio sangue. E a escrita de dívida, a acusação que o diabo tinha contra nós cai por terra. Os teus pecados são jogados no fundo do mar, e diz a palavra do Senhor que Deus não se lembra mais deles. Somos perdoados. Esta é a obra redentora de Cristo. E nós precisamos celebrar a ceia do Senhor até que Ele venha. Eu quero fazer uma outra pergunta para você. Você está atento aos sinais? Os estudiosos dizem que Israel é o relógio do mundo. Há guerra sem Israel. Existe uma organização em Israel que é chamada, deixa eu ver se eu lembro aqui, Instituto do Templo. Já ouviram falar? Um grande sinal da volta de Jesus é a construção do terceiro templo de Jerusalém. O Instituto do Templo tem todos os utensílios para a construção do templo pronto. Só falta aquela basílica lá ser retirada, Israel tomar o terreno, e em 43 dias eles constroem o templo. Sabiam disso? Israel está em guerra. Bombas estão caindo lá naquele lugar. Amados, a vinda de Jesus está perto. Talvez a última ceia que nós vamos celebrar, não sei. A Bíblia diz que só Deus sabe o dia e a hora em que virá o nosso Senhor. Mas a instrução é: estejam prontos. Amém? Estejam prontos. Vigiem, para que não sejamos pegos de surpresa. Que bênção, amados. Maranata, vem Jesus. Está muito perto, eu creio nisso. As profecias se cumprem dia a dia. E eu creio que logo o Senhor virá para resgatar a sua igreja. E nós vamos, subir os ares, junto com Ele, para uma nova vida em Cristo. Examine-se a si mesmo. Peça perdão pelos teus pecados. E se você se sente em paz, logo depois da nossa oração, você receba o cálice, o pão, e compartilhe conosco desse momento, na unidade que Cristo nos dá, por meio da sua igreja, do seu corpo, do seu sangue vertido na cruz. Que possamos compartilhar desse pão e desse cálice, em memória do Senhor. Ore ao Senhor. Pai, agradecemos pelo teu sacrifício, pela tua entrega lá na cruz. Agradecemos, ó Pai, porque o Senhor se entregou por nós. Apesar do medo, da dor, do sangue, Senhor, suado por tão profunda angústia, por tão pesados os nossos pecados sobre os teus ombros. A cruz não era o problema, mas sim os nossos pecados. Mas o Senhor nos amou até o fim. E como igreja amada do Senhor, preparada para esse grande encontro com o Senhor, possamos estar atentos, sedentos por esse encontro. Por isso pedimos perdão pelos nossos pecados. Limpa as nossas vestes, dá-nos um puro coração. Cria dentro de nós um espírito que não é abalado pelas circunstâncias, pelas situações desta vida. Mas, Senhor, que possamos aguardar com uma esperança viva dentro de nós, por esse grande encontro, quando então celebraremos essa ceia junto com o Senhor. Porque Tu mesmo prometeste que jamais comeria do pão e beberia do cálice até que Tu voltasse para celebrar isso junto com a Tua igreja redimida, Senhor. Como ansiamos, Pai, como desejamos que a Tua igreja suba aos ares, Pai, junto contigo, para o Teu reino eterno, Pai. Por isso nos purifica, Senhor. Abençoa o pão, o cálice, não pelo símbolo terreno, mas pelo símbolo espiritual, pela obra redentora na cruz. Fazemos isso, Senhor, em memória da Tua obra na cruz. Amém. Quero convidar a banda para nós adorarmos enquanto a Renata e o Elias distribuem o pão e o cálice.
as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, Senhor. Nada além do teu sangue. Foi o teu corpo, Senhor, que foi moído lá naquela cruz, por causa das nossas transgressões. Foi chicoteado, transpassado. Fostes humilhado, Senhor, despido pelos homens. Lançaram sorte sobre as tuas vestes. Tudo isso tu suportaste, Senhor. Ainda a dor da cruz e o peso dos nossos pecados. Mas foste obediente até a morte, Senhor.
morte de cruz. Tudo isso para nos dar vida, Senhor, e vida abundante. Perdão dos pecados, restauração. Obrigado, Senhor, por tão grande obra. Não temos como pagar, Senhor. Agradecemos, louvamos o Senhor e adoramos, porque és nosso Senhor. Comam do pão em memória do Senhor. Semelhantemente, o Senhor tomou o cálice, abençoou e disse: esse é meu sangue, derramado por vós. O sangue de Cristo que nos lava dos nossos pecados, que nos purifica e que sela a nossa aliança com Ele. Beba no cálice em memória do Senhor. Gratos somos, Pai, por tudo que tens feito.